históricos do Cruzeiro, né? Verdadeiros esquadrões aí que conquistaram as principais honrarias que o Cruzeiro tem em sua história. E o vídeo de hoje é para falar basicamente de dois times que eu não vi. Ganhou a Taça Brasil, né? Que era o Campeonato Brasileiro da época, 10 anos antes, em 1966. Desde o início eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e usar os comentários para manifestar as suas opiniões e também para montar o seu time, tá? Meias, Tostão e Dirceu Lopes, olha os meias do time. Ponta direita Natal, ponta esquerda Hilton Oliveira e o centroavante Evaldo. Eu resolvi comparar justamente esses dois times, porque a ação no futebol atual exige um comprometimento tático e uma marcação tão grande por parte do desuso nesse futebol cada vez mais corrido e menos técnico. Mas enfim, vamos parar de enrolação e fazer o Raul de 76 e o Piazza de 66. Por quê? Porque o Piazza de 66 era melhor que o de 76? Sinceramente eu não vi o suficiente, eu não tenho nem argumento, tem muito o que discutir. Na zaga, em 76 a gente tinha Moraes e Darcy Menezes. Jogando efetivamente fica muito mais complicado. Mas por histórias, pelo que a gente conhece, já de Pedro Paulo, eu vou deixar o Nelinho, até por toda a qualidade técnica que a gente sabe que ele tinha, mas também questão de regularidade e número de jogos pelo clube. Aqui tá o Piazza, né? Primeiro vou escolher um trio. O meu trio seria basicamente o trio de 76, tá? Joãozinho, Palinha e Jairzinho. Se bem que, quando a gente considera o que cada um jogou pelo Cruzeiro, o Natal fez mais pelo Cruzeiro do que o Jairzinho. Até porque o Jairzinho jogou, se eu não me engano, só um ano com a camisa do Cruzeiro. E que ano, diga-se de passagem, né? Mas enfim, a minha montagem de time tem Jairzinho, então, no time 2, digamos assim, Joãozinho, né, bailarino, e Palinha como os atacantes titulares. Aí pode ser o Joãozinho na ponta esquerda, o Palinha centroavante. Aí o Dirceu pode cair pela direita ou o Tostão, porque eles são muito foda, eles são bons, eles podem mudar de posição sem problemas. E o meu time 2 também ficaria muito interessante, que ficaria com Raul, Moraes e William, Pedro Paulo e Neco, Piazza como volante, Eduardo e Jairzinho como meias. Jairzinho também jogava como meia, né, como ponta de lança ali ou como ponta direita. Era um jogador taticamente muito evoluído, muito inteligente para a época até. E deixa então o ataque reserva com Natal, Evaldo e Hilton Oliveira. Dei uma pequena roubada aqui para botar Dirceu Lopes, Tostão, Joãozinho e Palinha. Dei uma pequena roubada, mas acho que esse seria de fato aí o meu melhor Cruzeiro considerando esses dois times. Raul no gol, Procópio, Darcy Menezes, Nelinho e Vanderlei, Piazza, Zé Carlos, Tostão, Dirceu, Joãozinho e Palinha, beleza? Bom, galera, assim ficaria o meu time considerando então. Faz o seu aí, deixa nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre isso, vamos conversar afiado aí, porque esse tipo de vídeo pode não ter nenhuma relevância na vida de ninguém, mas pelo menos deve servir para aguçar aí a curiosidade de alguns, a pesquisar um pouco mais da história do Cruzeiro, que é extremamente rica e cheia de times realmente memoráveis, beleza? O vídeo fica por aqui, não esquece de dar o like e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!